Olá, boa tarde a todos e a todas. Esse é o projeto Estudar Juntos, que é uma iniciativa do IFMA Campus Santo Inês. Eu sou o professor Daniel e vamos para a nossa segunda aula de biologia para dar continuidade ao estudo sobre os mecanismos de defesa do organismo, né, o sistema imunológico. Na aula passada a gente falou sobre os mecanismos não específicos, né, os mecanismos inatos que o organismo tem para se defender. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os mecanismos específicos da resposta imune. Nós vamos ver como que se dá o processo de reconhecimento dos antígenos e vamos ver como que a partir daí se dá a produção dos anticorpos para combater esses antígenos. O assunto dessa aula ele também vai ser fundamental para a nossa próxima aula, que será uma continuação da aula também desse assunto. A nossa próxima aula vai ser sobre a imunização, né, sobre ter algumas noções sobre produção de vacinas e produção de soro. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai precisar retomar alguns conceitos aqui rapidamente, recapitular alguns pontos da aula anterior para dar sequência aqui para que a gente vai continuar falando aqui do assunto de imunidade. Bom, nós falamos a respeito do conceito de patógenos. O que é o patógeno? Patógeno é o organismo, é o micro-organismo, é o vírus que invade o nosso corpo, que é capaz de provocar uma infecção, uma doença. O patógeno também pode ser chamado de agente infeccioso, tá? Então, o patógeno é o ser, ou o micro-organismo, o vírus que vai provocar uma infecção na gente. Esse organismo ele vai ser identificado e, a partir daí, nosso corpo vai movimentar ações que vão resultar numa resposta que seria um combate a esses invasores. Os antígenos são substâncias que estão presentes nesse patógeno, né? São moléculas que estão ali do lado de fora da membrana, externamente ao envoltório desse micro-organismo, externamente ao envoltório dos vírus, que são reconhecidas pelo nosso organismo como substâncias estranhas. Se essa substância é estranha para o nosso organismo identifica como estranha e vai desenvolver uma resposta para combater esses antígenos. Tá? Os antígenos, no exemplo que a gente viu na aula passada, aqui no esquema, aqui, se esse esquema representa uma bactéria, um patógeno que vai invadir nosso organismo, no seu envoltório externo, que é no caso a sua parede celular, apresenta essas estruturas aqui, que têm formatos geométricos diferentes, que representam os antígenos. Como eu disse que os antígenos são substâncias, são moléculas, os átomos dessas moléculas se organizam, né? As moléculas têm a sua fórmula estrutural, ocupam um lugar no espaço, então tem formatos diferentes. O nosso corpo vai reconhecer como estranho essas moléculas pelo seu formato. No caso, de uma forma didática, aqui está representado os antígenos com formatos geométricos diferentes, né? Aqui, como exemplo, tem um antígeno triângulo, aqui tem um antígeno quadrado. Então, a partir desse formato, o nosso corpo vai produzir os anticorpos, também chamados de imunoglobulinas, sendo que os anticorpos são as moléculas que vão, pelo seu formato, se encaixar nos antígenos para tentar combater os antígenos. No esquema que a gente viu na aula passada também, aqui representam dois anticorpos, anticorpo 1 e anticorpo 2. Eles são estruturas de natureza proteica, tá? São tipos de proteínas em formato de letra Y, sendo que na sua extremidade, aqui nas suas duas extremidades, são os sítios de ligação de antígenos, o local onde o antígeno se encaixa para poder ser combatido pelo organismo. Se o antígeno 1 tem um formato triangular, na extremidade, no sítio de ligação, tem que ser um formato compatível para poder encaixar no antígeno de formato triangular. Se o antígeno tem um formato quadrangular, então o sítio de ligação do anticorpo 2 tem que ser compatível com o formato quadrangular do antígeno 2. O anticorpo 2 se encaixa somente no antígeno 2 devido ao seu formato, então o anticorpo 2 é específico ao antígeno 2. O anticorpo 2 não tem como se encaixar no antígeno 1, pois o antígeno 1 tem formato triangular e não se encaixa no sítio de ligação do triângulo 2. Isso quer dizer o quê? Que o anticorpo é específico ao seu antígeno. Anticorpo encaixa no antígeno 1, anticorpo 2 encaixa no antígeno 2. E outra ideia que a gente também teve, que a gente falou na aula passada, foi sobre os vasos linfáticos, né? Que é aquele sistema de vasos que vão recolher, drenar o líquido intersticial que fica preso ali entre as células dos tecidos
que esse líquido ele é proveniente do plasma sanguíneo que extravasou, banhou aquelas células daqueles tecidos, a tendência é que ele volte para os capilares sanguíneos para retornar na parte venosa da circulação, mas uma parte, 10% aproximadamente, não consegue retornar, mas precisa ser retirado ali do local do tecido. Então esse líquido ele cai nos vasos linfáticos, que são esses vasos representados aqui na cor verde. A partir do momento que esse líquido entra nos vasos linfáticos, ele constitui o que a gente chama de linfa e vai percorrendo em um sistema paralelo aqui de circulação de fluidos, né, que são os vasos linfáticos, até ser devolvido para o sangue novamente lá nas proximidades do coração, na altura da veia cava. Só que existem ao longo desses vasos linfáticos estruturas que são órgãos linfóides. Alguns deles são os linfonodos, que aqui são representados por essas bolotinhas verdes aqui, entre os vasos linfáticos, que são também verdes aqui na representação no desenho. E quer dizer então que a linfa passa por ali. Se por acaso tiver um patógeno ou antígeno que foi parar nessa linfa, ele vai passar por dentro, sendo conduzido pela linfa, vai passar por dentro de um gânglio linfático, o linfonodo. Todas essas bolotinhas que estão aparecendo aqui são linfonodos. Né? Esse linfonodo, então, lá dentro ele apresenta uma grande quantidade de células de defesa, né, de glóbulos brancos, leucócitos. A gente vai falar hoje bastante dos linfócitos, né? Apresentam essas células de defesa que vão reconhecer esse patógeno que parar lá no linfonodo. A partir do momento que ele reconhece, que essas células de defesa reconhecem, elas começam a se multiplicar dentro do linfonodo, o que vai fazer com que o linfonodo aumente de tamanho, que ele fique mais inchado, forme um carocinho que a gente consegue perceber no toque. Se esse linfonodo aqui, então, na região aqui da axila do braço, receber um patógeno, vai ocorrer uma multiplicação das células de defesa, que vai aumentar o volume desse linfonodo, vai provocar um processo doloroso ali, né? A gente vai sentir uma dor no local, ao toque, e quando apertar aqui, posicionar a mão aqui para sentir, vai aparecer um carocinho que tende a escorregar por debaixo da pele. E isso indica então que é o linfonodo que está dilatado, ele aumentou o seu volume, porque está tendo uma proliferação de células de defesa, e isso caracteriza o que a gente conhece como íngua. Quer dizer que a íngua, então, é o linfonodo que está em processo de atuação com células de defesa multiplicando para tentar combater um antígeno, um patógeno. Isso, ou seja, a íngua, ela nos indica que está acontecendo uma invasão no nosso organismo e que nosso corpo está respondendo a essa invasão. Outros órgãos linfóides também que a gente falou na aula passada, que contêm essas células de defesa, são as tonsilas, que ficam na região da garganta, que antigamente eram chamadas de amígdalas. O timo, que é um órgão que é bem desenvolvido no recém-nascido, mas que vai reduzindo de tamanho, que fica nessa região aqui do mediastino, né, que é a região entre os dois pulmões, nas proximidades do coração. O baço e a medula óssea. A medula óssea é o local ali no interior dos ossos onde tem a formação, a produção de células sanguíneas, todas elas, as células vermelhas, as células brancas e as plaquetas. As células brancas são as células de defesa, né, os leucócitos, então todos são produzidos aqui. O local de maturação e de ação é que pode ser fora da medula óssea. Bom, o que a gente viu na aula passada está relacionado com os mecanismos não específicos, aquela resposta que o nosso organismo vai ter para combater todo e qualquer tipo de patógeno que tentar entrar no nosso organismo. Vai ser tentativa, é como se fosse assim, num campo de batalha, uma linha de defesa, e ia tentar atirar para todo lado, seja o que for que estiver chegando, quais tipos de ataques estiverem chegando, vai tentar bloquear e vai tentar combater de alguma forma. Esses mecanismos não específicos são também chamados de inatos, porque nós já nascemos com essa capacidade de tentar barrar ou combater esses patógenos que tentam entrar no nosso organismo. A gente falou sobre a pele como uma barreira química, física, né? As mucosas, as secreções, como também o exemplo que a gente falou aqui do suco gástrico, do suor, que também tentam destruir esses corpos estranhos que tentam invadir nosso organismo. Falamos também sobre o processo inflamatório, a fagocitose, que é o englobamento desses patógenos por células que vão tentar destruir esse patógeno durante o processo de inflamação, e sobre a febre.
A pele, mucosa e secreções, como são barreiras para tentar impedir a entrada desses patógenos no nosso organismo, se constituem uma primeira linha de defesa. Mas esses patógenos podem conseguir avançar e vai provocar o processo de inflamação, fagocitose, a febre, que é uma segunda linha de defesa. Hoje nós vamos dar mais detalhes sobre o que a gente já tinha mencionado na aula passada, que são os mecanismos específicos, aquelas formas de combater aquele tipo de patógeno e não outro. Então o organismo vai se mobilizar, vai estabelecer toda uma estratégia para combater um tipo específico de patógeno, de antígeno. Constitui então uma terceira linha de defesa. Essa terceira linha de defesa tem um estudo que parte das células que participam desse processo. A gente vai falar aqui da ação dos linfócitos T. E existe uma resposta humoral que está relacionada com a produção e a ação dos anticorpos, que são transportados pelo sangue e pela linfa. Aqui nesse momento, quando a gente fala em terceira linha de defesa, segunda linha de defesa, não quer dizer que é sucessivo, não quer dizer que seja uma depois da outra. Enquanto está acontecendo o processo de inflamação, que como eu disse ali, são ataques para todo lado, tentando combater qualquer tipo de corpo estranho que tente entrar no nosso organismo, esses tipos de patógenos já começam a ser detectados para ser analisados quais são esses tipos de patógeno, né? Qual é o tipo de patógeno, na verdade, que está invadindo. O corpo começa a mobilizar ações para desenvolver armas específicas para combater esse tipo de patógeno. Então, ali na frente seria como uma ação emergencial para tentar impedir a proliferação, o ataque avançado desse inimigo, enquanto nos mecanismos específicos começa a mobilizar uma estratégia que leva um tempo até conseguir identificar o antígeno exatamente, acionar os mecanismos para produzir essas armas de combate, né, que são os anticorpos específicos para combater esse antígeno. Então, isso ocorre ao mesmo tempo, só que o mecanismo específico leva um pouco mais de tempo para ter os seus efeitos, e isso quando esse patógeno é detectado pela primeira vez no nosso organismo. Aí vai levar um tempo. A gente vai ver que depois que quando ele entrar uma segunda vez no nosso organismo, aí a resposta vai ser mais rápida. Bom, duas palavras aqui, dois termos que a gente tem, duas características desses processos específicos que a gente tem que carregar para poder entender e compreender como eles funcionam. Primeiro é o conceito de especificidade, né, que, como o próprio nome já diz, é um mecanismo específico. São as ações que o nosso corpo vai mobilizar para produzir anticorpos para atacar especificamente um determinado tipo de antígeno. Isso significa o quê? Se o nosso corpo é invadido, por exemplo, pelo vírus da gripe, pelo vírus influenza, nós vamos detectar, enquanto aqui está tendo processos de inflamação, fagocitose, tudo assim, tipo, tentando destruir o patógeno, o nosso corpo vai acionar células e processos para produzir os anticorpos para destruir o vírus influenza que está atacando o nosso organismo. Esses anticorpos vão destruir apenas o vírus influenza, porque é específico para esse vírus. Se nós pegarmos depois, ou ao mesmo tempo, ali pegarmos no espaço, intervalo curto de tempo, o coronavírus, por exemplo, os anticorpos que a gente produziu para essa gripe causada pela influenza não vão se encaixar nos vírus, nos antígenos do vírus coronavírus. Então, vai precisar mobilizar outros anticorpos para produzir para poder destruir esse outro antígeno. Tá? Então, o anticorpo é específico. A outra, a outra característica é a memória. Aqui a gente fala memória imunológica. Isso quer dizer o quê? Agora há pouco eu falei para vocês que quando o patógeno entra pela primeira vez no organismo, leva um tempo até a produção desses anticorpos para analisar qual é esse patógeno, esses antígenos, para poder produzir os anticorpos específicos. Mas a gente vai ver aqui também hoje que
Quando esses anticorpos ficam prontos ali e começa a combater especificamente o tipo de antígeno, nós desenvolvemos células que contêm memória imunológica. Isso quer dizer o quê? Que se nosso corpo foi invadido uma segunda vez por esse mesmo tipo de patógeno, esse mesmo tipo de antígeno, nós já temos uma memória de como é esse tipo de antígeno e nós já sabemos como produzir os anticorpos específicos para ele, então já vão ser acionados aqui os mecanismos diretos para produzir os anticorpos imediatamente. Então, esses anticorpos vão ser despejados em grande quantidade na corrente sanguínea, no local da ação desse patógeno, e vão começar a destruí-los antes mesmo que eles consigam invadir o nosso corpo e se multiplicar, a tempo de conseguir provocar danos no nosso organismo, de provocar sintomas na gente. Então a gente vai entrar em contato uma segunda vez e talvez não vai nem perceber, porque os anticorpos já vão ser liberados, já vão combater o antígeno antes mesmo que ele provoque danos no nosso organismo. Bom, nesse caminho aqui, então, mecanismos específicos celulares, imunidade celular e humoral. Vamos falar sobre elas aqui. Quando nós falamos sobre a imunidade celular, quer dizer que ela é mediada por determinados tipos de células, que nós vamos ver a ação delas aqui, que são os linfócitos T. Linfócitos T são glóbulos brancos. Lá na aula passada a gente viu uma tabela sobre os vários tipos de leucócitos, que são glóbulos brancos, dentre eles monócitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos e o grupo dos linfócitos. Existem tipos diferentes de linfócitos, aqui a gente vai falar só de alguns. Na imunidade celular existe a participação dos linfócitos T. Aqui a gente vai falar de dois tipos hoje: os linfócitos T auxiliares, também chamados de linfócitos T helper, ou ainda linfócitos T CD4. Esses tipos de linfócitos eles vão atuar na ativação de outro tipo de célula que a gente vai falar já já, que são os linfócitos B, que vão ser responsáveis pela produção dos anticorpos. Um outro tipo de linfócito T são os linfócitos T citotóxicos, ou também chamados de linfócitos T CD8. O que essa célula faz? Elas matam células que foram infectadas pelos patógenos que estão invadindo o nosso organismo. Por exemplo, nosso corpo é invadido pelo vírus influenza. Então, ele vai entrar e atacar, destruir células, porque o vírus é um parasita intracelular. Ele invade uma célula e utiliza o metabolismo dessa célula e a matéria-prima, o material todo que tem dentro dessa célula para fazer cópias dele mesmo. E com isso ele acaba destruindo a célula. Saindo dessa célula, o vírus vai infectar outras células. Então, assim, ele vai se espalhando e o processo é retomado. É um ciclo, né? O linfócito T citotóxico, ou CD8, quando ele tem a capacidade de reconhecer essas células que estão infectadas pelo vírus. Então ele vai matar essas células, ele vai destruir elas, ele vai liberar substâncias que vão perfurar a membrana celular dela para tentar destruir essa célula. Se esse linfócito T citotóxico destrói essa célula que está infectada, o vírus que está lá dentro não consegue completar o seu processo de multiplicação, eles acabam sendo destruídos também. Então ele destrói células nossas, mas que estão infectadas pelo patógeno. Além disso, ele também é capaz de destruir células que são provenientes de órgãos transplantados, né? Então, se uma pessoa recebe um órgão em um transplante e esse órgão ele não é totalmente compatível com a pessoa que está recebendo, essa célula vai detectar as células desse órgão que está sendo transplantado, vai reconhecer como estranhas, porque as estruturas, as substâncias, as moléculas que estão presentes do lado de fora dessas células, desses órgãos, desse órgão transplantado, são diferentes do organismo que está recebendo, né? Então vai reconhecer como um corpo estranho e vai destruir essas células. É o que a gente chama de rejeição de órgãos num transplante. E também esse linfócito T ele vai provocar a destruição de algumas células do nosso corpo que sofrem algumas alterações e se tornam células cancerígenas. Se uma célula cancerígena surgir no nosso organismo,
antes que ela comece a se multiplicar a ponto de formar um tumor, ela pode ser reconhecida pelos linfócitos T citotóxicos e pode ser destruída antes que ela avance. Mas a gente sabe que também algumas delas escapam desse processo aqui de encontro com os linfócitos T citotóxicos, não são destruídas e acabam se estabelecendo e formando câncer, né? O que mais que a gente precisa saber desse linfócito T? Como todas as células sanguíneas são produzidos na medula óssea, lá no interior dos ossos, naquela imagem que eu mostrei para vocês anteriormente, só que eles saem de lá ainda imaturos, caem pela corrente sanguínea, lá eles vão, e circulação linfática, vão parar no órgão timo, e lá eles vão sofrer o processo de maturação, é lá que eles amadurecem. A partir do momento que eles estão maduros, eles vão se espalhar para outros órgãos linfóides do organismo, vão para os linfonodos, vão para os outros órgãos. Com relação à imunidade humoral, a gente já viu aqui que ela também é mediada por anticorpos, né? Os anticorpos que são lançados na corrente sanguínea, que estão nos fluidos corporais, né? Como sangue na linfa. Aqui a gente vai ver a participação dos linfócitos B. Porque ela é mediada por anticorpos, mas os anticorpos são proteínas que são produzidas por células, especificamente o caso dos linfócitos B, que são encarregados dessa produção. Os linfócitos B, como todas as células sanguíneas, são produzidos na medula óssea, mais diferente dos linfócitos T, que a gente viu aqui que eles amadurecem em outro órgão, que é no caso o timo, os linfócitos B, além de ser produzidos, eles também se amadurecem, sofrem maturação na medula óssea. Somente a partir daí é que eles vão ser espalhados para outros órgãos linfóides para poder atuar. Tá? Então, essas células se espalham, se estabelecem no interior de órgãos linfóides e lá vão começar a exercer sua ação. E aí, quando entra um antígeno no nosso organismo? A gente já viu na aula passada que eles têm que ultrapassar aquelas barreiras da primeira linha de defesa, vão desencadear, né, o nosso corpo começa um processo inflamatório, tem os macrófagos que vão realizar a fagocitose, mas eu disse para vocês hoje que de forma paralela começa a ativação dos mecanismos específicos, que é uma resposta mais lenta, mas que visa produzir anticorpos específicos para aquele tipo de antígeno para ter um combate com maior eficiência. Não é sair dando tiro para todo lado, eles vão ter um alvo específico com a arma certa para poder destruir o antígeno. Mas como que acontece isso? Quando os macrófagos eles começam a fagocitar o microorganismo, o patógeno que está invadindo o nosso organismo, lembrando aqui que se o patógeno é a estrutura amarela, do lado de fora tem esse zigue-zague aqui mais escuro. No caso a cor é vermelhinha, mas não sei se vocês conseguem observar e detectar a cor exata. Esses zigue-zague aqui indicam que são antígenos que estão do lado de fora do patógeno. São antígenos que têm um formato triangular. O macrófago vai aqui então emitir pseudópodes para envolver esse microorganismo e jogar ele para dentro. E uma vez lá dentro, esse patógeno vai ser destruído. Então ocorre uma separação aqui dos antígenos, que são substâncias estranhas que estavam do lado de fora desse patógeno que tem formato triangular. Os triângulozinhos aqui dentro, então, são os antígenos que já foram separados. O que o macrófago faz? Ele vai atuar como uma célula apresentadora de antígenos. Ele está destruindo os patógenos, mas ele não dá conta de destruir tudo e precisa mobilizar uma ação específica, né? O mecanismo específico. Então, ele vai isolar os antígenos, vai colocar em uma estrutura que ele tem do lado da membrana, do lado de fora da membrana dele, que no caso aqui está indicada nessa estrutura verde, e vai colocar o antígeno triângulozinho vermelho aqui nessa extremidade. Assim ele vai até o linfócito T, no caso o linfócito T auxiliar, ou linfócito T helper, ou também linfócito T CD4. E a partir do momento que ele tem esse antígeno vermelhinho aqui, com o triângulo vermelho do lado de fora, ele leva esse antígeno até o linfócito T. O linfócito T, então, vai agora pegar esse antígeno via célula apresentadora de antígeno, porque ele não consegue reconhecer esse antígeno sozinho, ele precisa dessa célula para ser ativado. Então, ele vai se tornar o linfócito T auxiliar CD4 ativado. Quando ele é ativado, para este antígeno aqui ele foi apresentado, ele vai atuar da seguinte forma. Ele é ativado, ele vai liberar interleucinas, que são substâncias do grupo das citocinas. O que é uma citocina?
são substâncias que são liberadas de uma célula para ativar, para atuar em outras células. No caso, é o tipo de interleucina que vai fazer isso. Então, o linfócito T auxiliar vai liberar essas interleucinas vão ativar os linfócitos B, que são as células produtoras de anticorpos. Então, nessa ativação, o linfócito B vai ser ativado a produzir anticorpos contra quem? Contra aquele tipo de antígeno que o linfócito T foi apresentado e que tornou ele ativado, que é o antígeno triângulo vermelho que foi capturado pelo macrófago. Então, o linfócito T vai mobilizar ações para produzir anticorpos contra o antígeno triângulo vermelho. Uma vez estimulado, ele já sabe que tipo de anticorpo que ele tem que produzir, só que ele é uma célula só. Uma célula sozinha não vai conseguir produzir anticorpos para combater esse tanto de antígenos que está invadindo o nosso corpo, que estão presentes nesses patógenos que estão em multiplicação no nosso organismo, invadindo cada vez mais. Então esses linfócitos D vão entrar em processo de multiplicação. Por mitose, ela vai multiplicando, multiplicando, multiplicando. Lembrando que o processo de mitose forma células idênticas à célula original, à célula mãe. Se esse linfócito T sabe como produzir anticorpos contra o antígeno triângulo, todas as células que vierem da multiplicação desse linfócito B vão ter condições de produzir anticorpos contra o antígeno triângulo. Só que desse montante de células resultantes do processo de mitose do linfócito B, uma parte delas serão ser consideradas as células efetoras, né, as que vão atuar ali naquele momento, que são os plasmócitos. Os plasmócitos são os encarregados de desencadear a produção dos anticorpos em grande quantidade para lançar esses anticorpos para fora dela, e esses anticorpos vão cair na circulação sanguínea e vão ser levados até os antígenos, os patógenos que estão aqui com seus antígenos na sua superfície. Lembrando que na extremidade do anticorpo, o formato, o sítio de ligação é específico para encaixar no antígeno. Está mostrando aqui então um patógeno com seus antígenos ao redor aqui da sua do seu envoltório celular, e os anticorpos, a estrutura aqui em formato de letra Y, encaixando aqui. Qual é a intenção? Os anticorpos vão se encaixar e a partir daí vão tentar destruir esse patógeno, né, interagindo com outras substâncias, provocando lesões aqui na estrutura desse patógeno, ou vão provocar o que a gente chama de opsonização, né, que eles vão abraçar e envolver todos os antígenos do patógeno, bloquear esse patógeno e sinalizar para que outras células fagocitárias cheguem até aqui a esse patógeno atacado por anticorpos e seja fagocitado e destruído. Então vai atrair uma grande quantidade de fagócitos aqui para destruir esse patógeno. Outras células, o restante do montante de células, né, que são provenientes da multiplicação do linfócito B, vão consistir nas chamadas células de memória, que podem ficar nos órgãos linfóides ali por décadas, que elas já têm a informação de como são esses antígenos, como se deve produzir os anticorpos, mas elas vão ficar ali latentes, né, atuando como uma memória, para caso o nosso organismo entre em contato uma segunda vez com esse antígeno. O que pode acontecer aqui também? A gente mostrou uma via aqui, né, que é a apresentação do antígeno ao linfócito T, por aí vai, desencadeia todo esse processo até o ataque e a formação dos anticorpos. E esse processo é um tanto longo, leva dias para ele finalizar. O que pode acontecer também é que se o linfócito B, que por acaso está lá no linfonodo, nos órgãos linfóides e tal, e vem pela linfa o patógeno ou o antígeno, que por acaso encaixa aqui com o receptor do linfócito B, o linfócito B já pode ser ativado pelo antígeno, né, diretamente pelo patógeno, e vai levar a uma estimulação também à multiplicação aqui, a produzir os anticorpos e células de memória. Mas, no entanto, aqui essa ação aqui ocorre com grande intensidade, ocorre a ativação dos linfócitos T, que liberam as interleucinas para ter uma resposta grande, um grande estímulo de multiplicação de linfócitos B para produzir anticorpos pela via dos plasmócitos e para formar uma grande quantidade de células de memória. Se numa segunda exposição, então esse micro-organismo, esse patógeno aqui vai ser eliminado, passou um tempo, você entra em contato uma segunda vez com esse antígeno. Você já tem células de memória nos seus órgãos linfóides, então essa segunda exposição
vai ativar essas células de memória imediatamente, sem precisar desencadear esse processo de fagocitose, ativação de linfócito T, que vai liberar interleucinas para ativar linfócito B, que vai entrar em multiplicação até chegar para plasmócitos e produzir anticorpos, e que vai ser demorado. Uma segunda exposição já vai atuar diretamente nas células de memória, que já vão desencadear uma multiplicação para formar novos plasmócitos, que já vão liberar a quantidade de anticorpos em alto nível, né, em grande número, para já atacar essa pequena quantidade de patógenos que já está invadindo o organismo e destruí-los antes mesmo que eles possam aumentar em quantidade e provocar danos no nosso organismo. Então, essa segunda exposição aqui, essa resposta secundária é muito mais rápida e muito mais eficiente, que impede a gente de ficar doente, né? Uma outra coisa que vai acontecer aqui é o que pode acontecer com relação às interleucinas, que vão ativar, além dos linfócitos B, elas podem ativar outras células também. Eu vou mudar a imagem aqui e vamos acompanhar nesse ponto aqui. Interleucinas, o que elas vão ativar também além de linfócitos T? Nessa outra imagem, aqui tem o linfócito T que foi apresentado ao antígeno. Aqui está mostrando essa setinha que são as interleucinas que vão ativar o linfócito B para a produção de anticorpos, mas os linfócitos B, T também podem ativar as interleucinas para ativar um outro tipo de linfócito, que é aquele citotóxico ou CD8 que eu falei para vocês, que destrói as células infectadas por vírus, ou as células transplantadas, ou aquelas células que são células cancerígenas que surgem no nosso organismo. Essas interleucinas vão estimular os linfócitos T citotóxicos também a multiplicar em grande quantidade, e uma parte deles vai lá para a linha de defesa mesmo, atacar a célula que está infectada, mas outra parte vai se constituir em células de memória também do tipo linfócito T citotóxico. Da mesma maneira que, se entrar em contato com uma segunda vez com o antígeno, as células de memória vão desencadear a produção de plasmócitos para produzir anticorpos, as células de memória do tipo linfócito T citotóxico vão ser ativadas novamente para produzir células linfócito T citotóxico que vão atuar para destruir as células do nosso corpo que estão infectadas pelo agente infeccioso, ok? Então, essa célula de memória garante que a gente fique que a gente as tenha por décadas a informação para uma segunda resposta. Nesse gráfico aqui, por exemplo, aqui mostra um momento da primeira infecção ao patógeno, e essa curva mostra a quantidade de anticorpos que é produzida ao longo de um tempo. Então, depois de um tempo, o tempo aqui em dias, produzir uma quantidade de anticorpos, que a gente produz células de memória, mas essa quantidade ela vai cair ao longo do tempo, porque vai eliminar os antígenos e esses anticorpos não são mais necessários. Se a gente tem uma segunda exposição aos antígenos, esse mesmo antígeno, como nós temos memória imunológica, essas células de memória já vão desencadear a ação dos plasmócitos, que vão liberar a quantidade de anticorpos em uma velocidade alta e uma quantidade alta também para combater esses antígenos. Enquanto, se a gente pegar um outro tipo de antígeno, vai ser a primeira vez que a gente entrar em contato, a quantidade de anticorpos também vai seguir mais ou menos a curva da primeira vez que a gente entrou em contato com o antígeno X. Bom, eu vou passar um vídeo aqui para vocês agora, que é uma simulação, né, em forma de animação a respeito desse processo que a gente acabou de observar aqui sobre a imunização, para consolidar aqui, para ficar uma forma mais fácil de poder enxergar o processo. Tá ok? Então, atenção no vídeo. A ativação da resposta imunológica começa quando um patógeno penetra no organismo. Macrófagos que encontram o patógeno ingerem e processam esse patógeno, expondo fragmentos proteicos do mesmo em sua superfície celular. Macrófagos que expõem esses fragmentos são chamados de células apresentadoras de antígeno. Estas células podem interagir com linfócitos T helper, que, ao reconhecer as partículas do patógeno, interagem com o macrófago via citocinas. Nesta interação, o macrófago secreta interleucina 1, o que estimula as células T helper a secretarem interleucina 2. A interleucina 2 estimula a proliferação de alguns tipos celulares, tais como as células T citotóxicas e os linfócitos B. A partir daí, a resposta imunológica segue dois caminhos diferentes. Um, usando os linfócitos T citotóxicos,
e outro usando os linfócitos B. Células normais do organismo, que foram infectadas pelo patógeno, podem também digerir e apresentar fragmentos deste patógeno na superfície de sua membrana. Os linfócitos T citotóxicos são capazes de reconhecer esses fragmentos como partículas estranhas ao organismo, se ligando à proteína apresentadora de antígeno, o que dispara a secreção de substâncias que induzem a morte celular, o que chamamos apoptose, matando assim a célula infectada e impedindo a proliferação do patógeno. Já os linfócitos B, quando ativados pelas células T helper, se diferenciam em células B produtoras de anticorpos, também chamadas de plasmócitos. Estas células enchem os fluidos corpóreos, como sangue e linfa, com anticorpos específicos contra aquele patógeno. Os anticorpos se ligam aos patógenos presentes no organismo, neutralizando-os e induzindo a fagocitose dos mesmos pelos macrófagos, destruindo assim o agente causador da doença. Outras células B se diferenciam em células de memória, que podem sobreviver no organismo por décadas. Por conta dessas células de memória, o organismo é capaz de reagir de maneira mais rápida e eficiente em um eventual futuro encontro com o mesmo patógeno, o que chamamos de resposta secundária à infecção. Assim, o organismo fica resistente ou imune àquele patógeno. Este é o princípio no qual se baseia a técnica de vacinação. Pessoal, então, essa foi a nossa aula de hoje. Lembrando que esse vídeo ele foi retirado aqui do YouTube, tá? Ele tem o título Resposta Imunicelular e Humoral, a partir deste link. E encerramos nossa aula de hoje. Lembrando que na próxima aula vamos tratar do assunto soros e vacinas, que são as formas de imunização do organismo. Como é que se dá, a gente vai ter alguma noção aí a respeito da produção de soros e vacinas. Então, até a próxima aula.